Você sabia que a localização de baia, pista, a parte de tronco, esterqueira, influencia muito num bom manejo de aras? E nem sempre isso é levado em consideração? Eu sou Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pasto de aras, produção de feno e pré-secado, e hoje nós estamos aqui com a arquiteta especialista na parte equestre, a Diana Brooks. E você está em mais uma Dica do Agrônomo. Você, como arquiteta especialista na parte equestre, que eu vejo como algo muito importante, porque essa parte de construção facilita muito o manejo ou estraga todo o manejo, né? É verdade. E veja só, eu gostaria que você falasse para a gente, quando você vai fazer um projeto, a importância de falar aqui o melhor lugar é a pista, aqui é baia, aqui é esterqueira. Qual a importância disso e como que você encara essa parte? Legal, perfeito, Rodolfo, muito bem colocado. Quando a gente vai pensar na localização de tudo, eu falo que é sempre um ganha-perde. Cada escolha é uma renúncia. Às vezes eu escolho um lugar que fica mais bonito para colocar a cocheira, mas às vezes o lugar que fica mais bonito é o lugar que vai me custar mais na obra, onde eu vou ter que movimentar mais terra. Às vezes a pista está num lugar mais barato em termos de terraplenagem, mas está num lugar que vai levar poeira para minha cocheira o tempo todo e vai afetar a saúde dos meus cavalos. Então, o planejamento como um todo, ele é preciso, porque tem pessoas que fazem isso de maneira aleatória. Acho que a pista vai ficar melhor ali, a cocheira melhor ali. Mas eu acho que algumas pessoas não. Pelo que eu vejo, muitos aras que eu ando por aí, eu vou falar, Diana, com certeza, que muito assim aleatório. Ali fica bom, né? Ali fica bom, cocheira, ali fica bom, né? E olha, principalmente, assim, não vou falar principalmente, mas as coisas muito importantes que eu vejo e que o pessoal não dá importância é a esterqueira, né? Isso para mim... Fica largado ali, né? Fica largado e às vezes fica num lugar que aí junta a mosca, né? Ele coloca num lugar estratégico, parece que ele gosta que tenha mosca para os cavalos, né? Então, essa parte eu falei... no que a gente vê, muitas pessoas não pensam nisso, né? Então, você está falando aí... aquele lugar que ninguém quer pensar, literalmente. Tá. Mas então, a importância disso, de você fazer esse planejamento, assim, de aonde vai ser localizado cada parte do aras. É uma junção de vários fatores. Topografia é super importante, todo o terreno, assim como o terreno que a gente está aqui, tá vendo? Tem altos e baixos, não existe terreno plano, uma fazenda plana, um aras plano. Muito então raro. Você tem que escolher, o que você quer. Aqui é um platô, dá para eu fazer a pista, mas eu tenho que analisar a ventilação do lugar, que é super importante exatamente para eu não levar mau cheiro e mosca para a cocheira, para eu não levar poeira para a cocheira ou para a casa sede ou para o gourmet do meu proprietário, a poeira da pista, porque eu vou afetar a saúde dos cavalos, né? Um lugar que não tem uma boa ventilação, ele tem tudo isso, ele tem amônia, ele tem mau cheiro, ele tem mosca, ele tem umidade, né? Então eu tenho que pensar onde eu vou localizar a esterqueira para ficar longe de mosca e bem posicionada em relação ao sol e ao vento. Eu tenho que localizar a pista em relação ao vento e a cocheira. Porque se eu não posicionar bem a cocheira em relação ao vento, eu vou ter uma cocheira quente, eu vou ter cavalos suados, estressados, estafados e úmida, que vai atrair mais mosca e mais mau cheiro. Então, tudo isso eu tenho que pensar na hora de planejar. As vias de acesso que eu vou ter, né, para os carros, caminhões. Então, mas uma coisa que você falou que realmente, assim, no nosso dia a dia a gente percebe que não acontece muito, por exemplo, essa parte do vento. A gente vê que é extremamente importante e às vezes o pessoal não dá muito valor, né? Assim, ele pensa até na distribuição estética, o que vai ficar mais bonito visualmente, só que visualmente não é assim tão mais funcional, ou não eficiente, mais funcional do certeza. Vento, né? Imagino que até posicionamento do sol para sol na baia, Exato. Que é importante. É super importante. E se a pessoa não sabe posicionar, isso só um arquiteto vai saber fazer. Saber posicionar em relação ao sol. Realmente tem sol que esquenta, mas tem sol que ajuda a tirar doença, tem sol que ajuda a deixar o espaço mais claro e mais seguro para o trabalhador, para limpar melhor a baia, né? Mas se a pessoa não souber posicionar, o sol esquenta. Se não souber posicionar, você vai jogar todo o vento que a gente tem fora. Porque se tiver no sentido errado do vento a cocheira, não adianta nada eu ter vento se a cocheira não está captando esse vento. Bom,
Diana, você sabe que a nossa especialidade é pasto, né? Pasto, né? Por isso que eu achei interessante chamar você aqui, porque eu nunca teria a mínima condição de falar da parte de construção. Agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Uma das coisas que eu vejo também que é muito importante, e o pessoal se esquece, é que os animais estão no pasto e eles vão ter que ir na cocheira na área de manejo. E às vezes, esse acesso, eu vou falar que muitas vezes não é planejado. E assim, os animais têm que passar por lugares ruins, curva, processo, né? Porque ele dá a impressão que ele pensa que lá é a área das baias, não tem nada a ver, não conecta. Tá? Como que você vê essa conexão? Que para mim é algo importante, porque eu sofro com essa parte, né? Essa conexão pasto-baia. Como você encara isso? A gente tem que pensar no funcionário também, ele precisa ter um bom acesso, fácil, senão ele não vai querer levar o cavalo, vai ficar com preguiça. Então a gente pensa num acesso inteligente do pasto para a baia, tem que ter via para cavalo andar, tem que pensar onde que meu cavalo vai andar se passar um caminhão no meio da via, a hora que eu estiver levando ele para o piquete, eu vou ter que voltar com o cavalo para a cocheira, então por isso a gente tem que organizar a via onde vai circular pessoa, onde vai circular cavalo, onde vai circular caminhão. Eu tenho que pensar nessas áreas de escape, eu tenho que pensar no acesso ao piquete e na topografia, né? Imagina o peão segurando o cavalo e eu tenho uma rampa que todo mundo se machuca, né? Eu tenho que pensar na topografia também para ter um caminho acessível, né? Tá, e veja só, mais um ponto que eu vejo importante, que aí envolve a minha parte de pasto, né? Para a gente pensar nessa conversa, né, da localização das coisas. Geralmente um pasto, o trator vai ter que passar, roçar, adubar, fazer controle herbicida. E muitas vezes eles fazem o corredor pensando que o cavalo vai passar, mas não um trator com um implemento atrás. E principalmente o acesso da porteira. Em muitos lugares o trator não consegue fazer aquela curva na porteira. Olha só. Isso é comum, né? Então, é algo que às vezes a pessoa não pensa quem vai fazer, quer economizar a área fazendo um corredor estreito, sabendo que ali possivelmente vai passar trator algumas vezes para manejo do pasto. Também é importante. Ou seja, isso também faz parte do arquiteto, toda essa parte de planejamento. Onde vai ficar cada setor, vamos colocar assim, do aras. Senão, dor de cabeça depois, na certa. Área de manobra para caminhão, ninguém pensa o caminhão que vai despejar o feno que chega ali. Eu preciso manobrar aquele caminhão, né? Às vezes eu chego num lugar e tem uma área de manobra que o caminhão possa ir e voltar. A gente pensa nisso também. O acesso aos piquetes, né? Então, área para o trator entrar, espaço, né, de cerca, de portão de cerca para o trator entrar, para fazer essa manutenção. Às vezes a pessoa faz o corredor entre um piquete e outro que não dá para passar um trator também. Sim. Tudo isso o arquiteto desenha, pensa nos caminhos, pensa no layout, nas entradas e nos acessos também. Ou seja, antes de começar a planejar as construções, eu preciso ter ideia da funcionalidade, onde que vai ficar cada um, para que depois as coisas aconteçam de maneira mais fluida. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.